mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 214470773 ou 986666606 e marque uma reunião com o departamento comercial. Oportunidade única. Estamos te esperando. Alô você, conheça as delícias da Guigui. Salgadinhos, empadas, empadão, panquecas, nhoques, lasanhas, trufas e muito mais. Nas delícias da Guigui, você encontra também doces em geral, cocadas recheadas de vários sabores. É isso mesmo. Cocadas de maracujá, abacaxi, banana, ameixa, morango, chocolate, goiaba e muitos outros. Delícias da Guigui. Atendimento pelo WhatsApp. Ligue já, peça e aproveite. 21 98059 8498. 98059-8498. Doces e salgados em geral para você é com as delícias da Guigui. Olá pessoal, eu sou a Leia Mendonça. Eu também estou ligadinha na Rádio Betel. Na Rádio Betel FM. Você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Você acredita em milagres? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E se o filho de um descrente acreditar? Olha, Deus não existe, Brian. Somos apenas nós. E nós decidimos o que queremos fazer. Você tem fé? Deus escuta você, não escuta? Na verdade, é o contrário. Eu que escuto ele. 6 de junho nos cinemas. A jornada que leva um menino ao encontro de Deus. Eu acredito. 6 de junho, mas... Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7. Betel FM. 10:04. E agora, na Betel FM, programa Lean. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação, Jansen Leiros. Bom dia, muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Estamos começando mais um programa Link aqui na Betel e você vai ficar comigo até às 11 horas da manhã com um bate-papo gostoso e convidados para lá de especiais. Já tem um aqui sentado do meu ladinho. Tudo para tornar a sua manhã ainda mais feliz e você ainda mais bem informado. Bom dia a você que nos ouve aqui pela Rádio Betel FM em 98,7. Bom dia também para quem nos ouve pelo aplicativo TuneIn ou em qualquer lugar do mundo pela internet e no site da Rádio Betel FM em www.radiobetel98fm.com.br. Bom dia para você que nos assiste pela página do Facebook da Rádio Betel. Um abraço para você. E bom dia também para quem nos acompanha pela live da minha página pessoal e do Link Hourville. E finalmente, bom dia para todas as pessoas que nos ouvem pelo Rio de Janeiro, em todo o Brasil e pelo mundo. Bom dia para você, Rodrigo Souza. DJ Azeitona. DJ Azeitona, começando dia 29 de maio de 2019.
e nós temos hoje aqui como dia especial o Dia do Estatístico. O homem que faz contas. Muito bem. Também é dia do geógrafo. Bom também. Que é um trabalho próximo, né? Um do outro. Bom também. Muito bem. É. Aliás, nós temos o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. E que o pau está quebrando lá. Que é o IBGE. Muito bem. Responsável pelo censo. E é Dia Mundial da Energia. Muito bem. Hoje seria aniversário também, dia 29 de maio. Nascia em 1917 John Fitzgerald Kennedy. Esse cara Conhece? tem história, claro. O ex-presidente JFK dos Estados Unidos. Sabe que ele tem uma história na Segunda Guerra Mundial que ele salvou o pelotão dele, né? A nado. Eu conheço mais da invasão da Baía dos Porcos. Mas depois a gente fala nisso. Não, deixa pra lá. Muito bem. Hoje, na história da humanidade, no dia 29 de maio, morria João Carlos de Oliveira, o conhecido João do Pulo, atleta brasileiro recordista mundial do salto triplo, que viveu de 1954 a 1999. Também no dia 29 de maio, em 1913, o balé A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, estreava sob vaias em Paris. Muito bem, minha gente, nós vamos iniciar mais imediatamente hoje do que normalmente nós fazemos, porque nós queremos fazer uma resenha aqui de um assunto que nos tocou muito essa semana. Eu preferi esperar passar o primeiro dia, o dia das exéquias, e hoje, com mais calma, com mais tranquilidade, nós vamos falar do acidente que vitimou o cantor Gabriel Diniz, que estourou com o hit Jennifer, né? Todo mundo conhece essa música, todo mundo cantou essa música, todo mundo pensou essa música. É aquele tipo de hit chiclete que não saía da cabeça da gente, né? E ele estourou nas paradas de sucesso, um menino extremamente feliz, um menino muito... Tá aí a música aí. Um menino muito feliz, muito alegre. Ele demonstrava uma vida intenso nas suas expressões, e infelizmente aos 28 anos de idade nos deixa mais órfãos de gente boa, de gente aparentemente e flagrantemente feliz, inteligente e de bem com a vida. Por que nós estamos falando do falecimento dele, da morte dele, inclusive também dos pilotos e do copiloto que estavam na aeronave? Eu não tenho o nome deles aqui, mas já a gente consegue, está aqui na minha frente, depois eu falo. Por que nós estamos tocando nisso? Porque eu quero tocar num outro assunto que passa por ele a reboque, que é o cinismo velado de quem tem responsabilidade sobre as coisas que nos atingem no dia a dia da vida da gente. Esse menino morre, o avião cai e imediatamente aparece alguém dizendo que ele pegou carona num avião do Aeroclube. PT KLO, se eu não me engano. Por que imediatamente salta alguém para dizer isso, que ele pegou carona? Porque, de certa forma, está querendo dizer o seguinte: olha, ele não tinha nada que estar fazendo ali. Morreu por culpa dele. Ele não tinha nada que estar fazendo naquele avião. A culpa é da vítima sempre, né? Se é o meu tema de hoje. A mania que nós temos de culpar a vítima, como se desqualificando o acidente e colocando a culpa em quem morreu. É aquela coisa da menina que foi estuprada porque estava usando uma sainha curta. Exatamente. A culpa é da menina estuprada, a culpa é de quem foi roubado porque passou por um lugar que não devia, a culpa é de quem perdeu o telefone porque deu mole. É verdade. Você foi roubado porque é idiota. Quer dizer, você culpa a pessoa, a vítima, né, com um cinismo monstruoso, em vez de apurar a responsabilidade de quem efetivamente tem responsabilidade no fato desse. Ora, se o avião não tinha autorização de voo para frete e saiu de dentro de um aeroclube, a culpa é de quem? Do piloto e do copiloto? O vídeo que o menino fez dentro da cabine do avião, ele fala isso. Fulano, obrigado aí por ter liberado, hein? Mas, tive que pagar os custos. Vê se da próxima vez você libera tudo que eu tive que pagar. Quer dizer, ele estava querendo até de graça. Alguém recebeu o dinheiro para ele poder estar ali.
Alguém ganhou dinheiro, ele pagou. O pai dele diz aqui, olha, foi fretamento, está dizendo aqui. Chamou Abraão para fazer a viagem, eles dois fizeram um acerto da viagem e ficou acertado em 4 mil. Estou falando a frase do pai. Tinha que abastecer e quando foi voar, o Abraão pagou o abastecimento do próprio bolso e o cantor ficou de, quando terminasse o show, acertar, disse o pai do piloto. Perdão, não foi nem o pai do Gabriel Diniz, foi o pai do piloto que está dizendo isso. Porque o que acontece? Do jeito que foi respondido imediatamente para safar-se da responsabilidade, alguém disse que ele estava de carona, ou seja, não deveria estar fazendo nada ali. Tinha nada está fazendo ali. E segundo, se o avião caiu, a culpa é do piloto e do copiloto. Ou seja, numa só resposta, numa só nota emitida pelo Aeroclube de Maceió, eles culparam, responsabilizaram pelo acidente os 3 mortos, piloto e copiloto, e o passageiro, que era o Gabriel Diniz. Da mesma forma que se faz isso se faz em outros. É da menina que é estuprada, que não devia estar vestido aquela roupa, é o rapaz que passou pelo lugar errado, que não tinha que estar ali porque ele tomou uma bala perdida, é do pessoal que estava no ônibus que caiu a pedra ali na Niemeyer. E por falar em Niemeyer, ontem a justiça fechou, né? Quase que respondendo aos clamores de todos os moradores do Rio de Janeiro, e nós falamos disso aqui na semana passada, mandou fechar a Niemeyer. Nós falávamos do risco, o Mário Moscatelli fez um sobrevoo, mostrou imagens, o risco que estava acontecendo, e aí fecharam, a justiça mandou fechar. Aí, o que me assusta nessa história toda? É que logo depois da grata satisfação de ver a justiça intervindo e mandando fechar a Niemeyer, aparece uma fala dizendo que a prefeitura ia recorrer, ou vai recorrer, do fechamento da Niemeyer. Quer dizer, eu quero saber o seguinte, vai recorrer para quê? Eu acho que o nosso... Para manter o risco? Eu acho que o nosso prefeito, ele tem... eu posso aqui justificar um monte de coisa que está acontecendo na prefeitura dele por conta de falta de verba. Agora, o que não pode faltar ao prefeito é decência. Ontem mesmo, você sabe que eu sou flamenguista, né? Mas ontem mesmo perfeito, o prefeito foi falar sobre a ciclovia lá, também ali na Niemeyer. Tim Maia, né? E ele falou de uma forma hilárica, né? Irônica. Ele quis dizer hilária também. Hilária. Ele quis trazer a ideia de que a ciclovia é igual o Vasco, estava caindo sempre. Eu acho que ele erra nas duas formas. Primeiro porque ele agride como prefeito. Um torcedor pode brincar assim com um clube. E eu sou flamenguista, posso falar isso com muita clareza. Um prefeito não pode desqualificar um clube que é um patrimônio. Não. Eu acho que não é nem o problema disso. Eu vou falar a segunda. Deixa eu só falar uma coisa com você. Eu acho que não tem problema nesse aspecto. Ele é prefeito, mas também é torcedor e é cidadão. Pode brincar. Mas assim, isso não me incomoda. O que me incomoda é que no fato com relação a uma coisa que você já tem como risco, que já houve 2 fatalidades. É isso que eu ia falar. E aí ele está trazendo, de uma forma jocosa, um problema da cidade do Rio de Janeiro, e não é um problema que se submete apenas ali a Niemeyer. É um problema que a gente tem visto no elevado Paulo de Fronten, é um problema que a gente observa aí já por conta do Estado, mas na linha vermelha, nós observamos, outro dia teve uma reportagem sobre os espaços públicos, o Parque da Cidade, o parque feito lá no período ainda do primeiro, quando o Brasil estava reinado, você tem aqui tudo largado, você tem a Praça da República largada, você tem todas as estruturas que são estruturas importantes, históricas da cidade, que elas estão definitivamente largadas. Óbvio, há uma justificativa. O governo que passou foi um governo que usou muito dinheiro, e o governo que está aí agora na mão dele é um governo com pouco dinheiro. Só que se você viver sempre com a justificativa de entender que aquilo ali é o fato de toda a desgraça no Rio de Janeiro estar acontecendo, você não deveria ser prefeito, porque é óbvio que ele sabia que isso aconteceria. Mas, independente da sua indignação com a maneira que o prefeito está levando a cidade, o que eu quero me concentrar é no fato do seguinte: precisa acabar nesse país o cinismo das autoridades ou de quem é responsável pelas tragédias e pelos acidentes, de toda hora que acontece, tentar culpar a vítima, de mudar o jogo da história. Há poucos dias caiu aqui o teto
túnel Mascarenhas, do Rafael Mascarenhas, e aí lembrando da história do próprio Rafael, que foi atropelado andando de skate dentro do túnel que estava fechado. E aí a primeira coisa que disseram, mas também não tinha nada que tá andando de skate aí. Meu Deus, ele estava andando dentro de um túnel fechado. O camarada não tinha que atropelar e passar por cima das barreiras. Quer dizer, a coisa se inverte. A primeira queda. Então, se eu estivesse andando numa rua que está fechada como rua de lazer, lembra das épocas que a gente tinha rua de lazer pela cidade toda? Aí alguém invade o espaço, a culpa é minha? Não, e ainda teve a culpa do mar também, porque quando a ciclovia caiu pela primeira vez, tentaram culpar a ressaca. É ressaca. Só que aquela ciclovia cai e tem por debaixo dela uma ponte do tempo também do Império, que essa ponte não caiu, ela continua lá, ela só é escondida, a gente não consegue ver, porque agora, pela Niemeyer, nós estamos alguns metros acima de onde era essa ponte. Então, assim, eu acho que é o típico comportamento político irresponsável de nunca assumir os seus atos e quando os assume, não busca contorná-los para que eles não se repitam. Nós estamos tendo uma repetição de fatos. Não é necessário que sejamos profetas para dizer que no início do ano que vem teremos novos deslizamentos, que teremos novas pessoas morrendo, porque isso não é atípico. Isso é uma construção histórica da má administração da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade, inclusive, colonizada dentro de um terreno voraz. Nós estamos, apesar de ser bela, nós estamos entre um vale. Eu falei sobre isso. Estamos num vale entre grandes serras e o mar. Então, o que a gente quer para começar o programa falando? Autoridades, por favor, assumam suas responsabilidades. Quem de direito assuma a responsabilidade em todos os fatos para que possam ser resolvidos os problemas. Porque se continua tentando se defender, se continua rechaçando a responsabilidade, se continua chavando a situação, escamoteando aquilo que precisa ser feito, nada do que precisa ser feito será feito. Exato. Porque se você se esconde por trás do cinismo de dizer que não está comigo, a responsabilidade não foi minha, a culpa não é minha, consegue dar conta de solucionar os problemas que vêm continuamente vitimando, quer um menino de 28 anos com uma carreira maravilhosa à frente, quer pessoas que apenas passam pelas vias públicas que fazem parte do cotidiano de suas vidas. Então, Prefeitura do Rio de Janeiro, não recorra do fechamento da Niemeyer, resolva o problema que levou ao fechamento da Niemeyer. Não tente passar a ideia de que está tudo seguro, porque da última vez que o nosso prefeito, tentando passar essa segurança, passou com uma tobatinha em cima da ciclovia, dias depois ela ruiu em outro pedaço, lógico, não foi no mesmo, mas ruiu, porque não dá para trabalhar com essa segurança quando o dever de casa não está feito. Então, para evitar situações constrangedoras, para evitar situações desnecessárias e, sobretudo, a morte de pessoas inocentes, de cidadãos inocentes que apenas usam a via para trafegar, para ir para o seu trabalho ou para voltar e sair de casa e voltar para casa, deixa como está, resolve o problema e depois nós vamos cuidar do outro problema, que é a dificuldade de deslocamento dentro da cidade. Vai haver dificuldade? Vai, mas eu tenho certeza que todo cidadão carioca vai preferir muito mais trafegar com toda a dificuldade em poucos espaços, mais seguro, do que ter a Niemeyer funcionando e a qualquer momento uma pedra daquela descer e causar uma tragédia qualquer, porque a vida de quem for ceifada e a vida e os parentes de quem a vida for ceifado não vai ficar nada satisfeito com essa situação. Então não há necessidade nenhuma de a gente correr risco desnecessário. Se a justiça tomou essa decisão, deixa como está e vamos seguir em frente. E no caso do menino, autoridades têm que acompanhar esse caso para saber de quem é essa responsabilidade. Com certeza, a responsabilidade não é do Gabriel Diniz, a responsabilidade não é dos pilotos, nem de seus familiares. O passageiro pagou pelo serviço, né? Pagaria pelo serviço, e os pilotos adiantaram as despesas para prestar um serviço que foi autorizado. Portanto, tem que saber quem autorizou um serviço que não estava legalizado numa aeronave que não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Então, vamos acabar com esse cinismo. Vamos identificar o problema, vamos fazer o meia-culpa, porque o meia-culpa é o caminho para a solução dos problemas da gente, e nós vamos pedir a Deus que nos dê essa capacidade de deixar de ser cara de pau para assumir a responsabilidade do que fazemos.
E agora, no programa Link Betel, momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais um dia agradável em nossas vidas, mais um dia em que sentimos e sabemos que as tuas misericórdias sobre nós foram renovadas. Te pedimos, sobretudo, Senhor Deus, que tu nos dê espírito ensinável e a capacidade de reconhecermos os nossos erros, para que diante de ti saibamos confessá-los, saibamos entendê-los e saibamos, sobretudo, superá-los, para que pela superação, pelo reconhecimento e pela mudança de vida, nós sejamos reconhecidos por pessoas que foram renovadas pelo teu Espírito. Amém. Espírito quebrantável, espírito ensinável de quem sabe e reconhece que quando erra tem que pedir perdão e perdão a quem quer que tenha causado dor, causado prejuízo. Queremos ser pessoas segundo o teu coração, assim como o teu servo Davi, que com sinceridade sempre se colocava diante de ti, sabendo que errava e se arrependia diante de ti. Dá-nos esse sentimento, sobretudo às autoridades, aos responsáveis, para que a nossa vida viva dia a dia com tranquilidade, para que nossa sociedade se mova e se desloque com segurança, sobretudo sabendo que cada um conhece e entende exatamente até onde vai a sua responsabilidade e a sua culpa dos atos e da sua falta de diligência naquilo que deveria ser feito e não fez. Precisamos ter essa segurança de que há homens probos cuidando da nossa sociedade, para que as tragédias sejam efetivamente tragédias, inesperadas, mas não tragédias que podiam ser evitadas. Amém. Te pedimos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor. E ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Aí, se confessarmos, do Grupo Logos, um sucesso da antiguidade da música gospel, Grupo Logos, direto do Link Retrô para o seu coração. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Você não sai daí. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira, pneu 1756514 Dunlop por apenas R$ 128,00 e 205-55-16 Dunlop por apenas R$ 186,00. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira 2561-5000. Aproveite essa semana 2561-5000 ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Fala, galera e ouvintes aí da Rádio Betel FM 98,7. Aqui é Jorginho, tetracampeão de futebol com a seleção em 94. Eu quero dizer que eu também estou ligadão no Link Betel com meu amigo Jansen Leiros. Um abraço, Jansen, meu querido irmão, meu querido amigo. Um abraço a todos da rádio também. Você está ouvindo Link na Betel. Link na Betel e o trânsito no Rio. Trânsito do Rio, direto com a minha querida Bárbara Leal. Bom dia, pastor Jansen. A gente começa então falando sobre a Avenida Niemeyer, ela segue fechada nos dois sentidos e também tem problemas aí no túnel Zuzuanjo. Um ônibus está enguiçado, ocupando uma faixa no sentido Gávea. A 7 Rio encontra-se no local. A Lagoa Barra tem retenções ao longo da via sentido Gávea. Portanto, da Barra para a Zona Sul, quem pretende se deslocar aí, uma boa opção é o Metrô Rio, que opera normalmente nessa quarta-feira. A Lagoa Barra tem lentidão, como a gente havia falado, né, sentido Lagoa, ao longo de toda a via aí. Outras opções, então, já que você não pode pegar o metrô, ou não gosta de andar de metrô, não quer pegar o metrô, pode ser a linha amarela, o Alto da Boa Vista ou a Grajaú-Jacarepaguá. A linha vermelha, no momento, encontra-se com retenções no sentido centro, da Maré até o Caju. A Avenida Brasil também tem lentidão, sentido centro, entre Guadalupe e Barros Filho, da Penha até Ramos e também em São Cristóvão. Já no sentido Zona Oeste, a lentidão acontece entre Coelho Neto e Barros Filho. A Ecoponte, aí no caso, informa que a ponte Rio-Niterói apresenta retenção para o Rio na saída para a Avenida Brasil e reflexo também de obra do BRT na Via Expressa. A travessia, que normalmente gira em torno de 13 minutos, no momento está acontecendo aí em torno de 18 minutos. Você está ouvindo Link na Betel. Café com Teologia. A vida real com mais sabor. Armando José, que vinheta bacana que ficou, rapaz. Teologia. Que isso. Olha que sequência. Trânsito no Rio, na voz da Bárbara Leal. Isso. E aí você entra com essa vinheta bacana para falar. Muito legal. Que coisa legal, hein? Nosso programa tá ficando chique demais. Muito bem, minha gente, nós estamos estreando a versão rádio do programa Café com Teologia. Eu fazia o programa Café com Teologia desde 2017 com o meu querido Rafael Soares. Nós fazíamos num lugar melhor, nós fazíamos à beira da piscina, viu? Quem sabe a gente volta para a beira da piscina um dia. Mas a versão rádio vai continuar aqui para falar com vocês. E hoje eu pedi pro Armando mandar para mim um tema, e aí ele mandou um tema assim, bastante acadêmico. Aí eu falei assim, não, baixa, a gente tem que trabalhar aqui mais tranquilo, mais informal, porque ele já ia levantar aqui, ia querer até quadro negro aqui da sala. Le professeur Armando José, e nós vamos falar sobre o cristão pode se enfiar na política.
Armando José não vai responder agora, só direto. Mas a gente vai falar exatamente sobre isso. O cristão pode se enfiar na política? Faz parte da vida do cristão se enfiar na política? E aí a gente vai bater o papo aqui sobre isso hoje, e você tá com a bola, depois eu tomo a bola. Tá bom. Toca o barco. Posso falar? Pode falar à vontade. Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, ela tem o cunho positivo. Eu posso dizer a você que sim, e posso dizer a você que não. Então, o sim, ele está muito adequado à ideia que você tem do que é ser cristão e do que é a política. Então, se você entende que o ser cristão é aquele que segue a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo você entende que a política é a ordem efetiva lá no campo da Grécia, na Grécia Antiga, né? Com os socráticos, depois com Platão e com Aristóteles, que a política é a arte de gerar e gerir a cidade, bom, aí você pode entender que essa é uma resposta adequada, o sim. Agora, quando você transforma a ideia do cristianismo como uma ideia de força e poder político e tenta, a partir daí, se assemelhar à má política, eu diria a você que você não fizesse isso. Não participasse disso. Não, você não participasse. Até porque toda vez que a igreja desejou o poder político e não o poder dos céus, não o poder do reino de Deus, o Basileia Thon Theou, Basileia Thon Onarum, que são os contextos com os quais o evangelho vai nos mostrar que a política da igreja é o evangelho. Quando o cristão ele foge desse padrão, ele passa a adotar um padrão não cristão dentro de uma não política. E aí envergonha a gente com a bancada evangélica. Aquilo é um exemplo do não cristianismo dentro de um exemplo de não política. Isso quer dizer que, a partir daí, nós estamos tendo atitudes falseadas. Então, aquilo que você chama de cristianismo ali não existe, e aquilo que você chama de política ali não existe. O que você tem ali é o Ou seja, nós não temos nada. Disso. Exatamente. O que você não, pior, você não tem o vazio. O que você tem ali é o preenchimento de malignidade. Pois é, mas deixa eu falar uma coisa. Eu quero mandar só um abraço aqui pro Lula Carrilho que está nos ouvindo também. Pro meu querido Marcelo Rebelo, um beijo grande, Marcelão. Maria Helena da Mota, que também está nos assistindo. Deixa eu te falar um negócio. Quando a igreja, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, eu acho que começam as grandes tragédias da humanidade. Mais ou menos. Daquele tempo. Mais ou menos. Eu vou depois explicar por quê. Deixa eu completar meu... Sim, claro. Começar. É assim que é legal. Ó. Sim. Já começa se pegando. Antes, eu quero fazer até um parênteses aqui. Quando ele falou Basileia Thon Theou, ele não estava tendo um ataque de AVC. O reino de Deus era o reino de Deus e o reino do céu. E aí vai ter que explicar aqui em grego. Então, o que significa? O que acontece? Quando eu tenho a sensação de que quando isso acontece, quando a política, quando a igreja é usurpada para os interesses políticos, isso começa a se tornar trágico, porque em vez de avançar como um reino que não é daqui, a igreja avança como um reino que se impõe aqui por poderes outros que não o poder dos céus. E aí eu volto naquela frase que sempre o pastor Marco Antônio, que vem aqui, gosta muito de dizer, que ele não é nem de esquerda, ele não é nem de direita, ele é do alto. E aí, nesse sentido, eu acho que o cristão pode e deve participar da política, a gente fala sobre isso o tempo todo aqui dentro da rádio, ele deve se envolver politicamente, conscientemente na política, de ter consciência, mas ele não deve ou tem que tomar muito cuidado quando ele escolhe viver uma vida partidária. Sim. Porque aí ele fica amarrado numa condição em que ele fica submetido a uma aliança com turmas, com pessoas que não necessariamente vão dividir com ele os critérios da sua vida, efetivamente vida cristã. Jansen, a partir do que você falou, já quando a igreja se une ao poder através de Constantino, lá no século IV, eu posso, por exemplo, o primeiro concílio, de Niceno, concílio de Niceno, ele é datado do século IV, também no ano 320, mais ou menos.
E aí eu estou aqui com uma obra de Santo Agostinho, que é a Cidade de Deus, que ela nos mostra que Agostinho está no ano 410, vendo a ação dos visigodos, a invasão de Alarico a Roma, e os cristãos daquela região, eles receberam misericórdia dos bárbaros. E por que eles fizeram isso? By God. Isso, porque os bárbaros observaram que os cristãos não lutavam, e o exercício dos cristãos na relação com a guerra era de tratar de feridos, fossem romanos, fossem bárbaros. E aquilo ali trouxe um espanto para Alarico e trouxe um espanto para toda aquela gleba, né, aquele grupo de pessoas que estava ali invadindo. Eles receberam essa misericórdia. Eu considero que a igreja, o processo ideológico vivendo hoje no Brasil e também as polaridades que continuam existindo no mundo, eles não podem superar o evangelho. Daí, pelo menos as prerrogativas do evangelho. Né? Daí você tem um exemplo de um homem público inteirado com as relações do mundo e inteirado com as relações religiosas, filosóficas, que era Paulo, e que nem por isso se deixou levar por condições outras que não fosse o próprio evangelho. Eu estava vendo tanta passagem de Atos 17, como depois do Atos 26, mostra isso muito claramente. Paulo era um cidadão romano por direito, era versado no grego koiné, e era também versado no grego erudito, e ele era versado, obviamente, por ser um fariseu, na religião judaica. Ele consegue aglutinar todos esses poderes, entendendo que essas coisas que chegaram a ele, poderes não, mas entendimentos e conhecimentos, entendendo que isso que chegou até ele, assim chegou por uma vontade divina. E aí, voltando lá a Agostinho, quando ele vai no livro de Confissões, ele diz o seguinte: Senhor, dai-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. Quer dizer, eu posso entrar na política entendendo que a política é um dom, que Deus me permitiu fazê-lo. Fazendo, eu tenho que ter o exercício do evangelho. Por que eu falei de Paulo lá no capítulo 17? Porque no capítulo 17 mostra ele no Areópago, ele está em Atenas. Mas ele primeiro está conversando com os judeus da região, ou seja, ele está sendo o cara religioso. Ou seja, ele não está permitindo que as conveniências partidárias ou políticas se sobreponham às necessidades e aos apelos que o evangelho traz ao seu coração. E ele não fica numa mera proclamação. Sim. Ele vai para o diálogo. Ele, inclusive, não só ele fala, ele deixa a proclamação, deixa o discurso, o discurso dele ecoa, mas ele parte para a realização efetiva daquilo que ele acredita. E o que acontece? Aquela coisa do dínamos, Paulo tem alguma coisa dentro dele? E olha só, ele podia, inclusive, mandar alguém levar as ofertas que as igrejas da Ásia mandaram para os pobres de Jerusalém. Ele podia pensar numa correlação de poder, já que a igreja está crescendo, a igreja de Antioquia é uma igreja forte, ele podia fazer um movimento muito mais político do que propriamente o movimento da igreja. Não precisaria ele necessariamente ser um carro forte. Pode parecer um choque às pessoas quando eu falo que o cristianismo ele é político. Mas ele não é o político que você ouviu ainda. Ele é o político de um posicionamento diante do que é o Estado, do que é a nossa relação. E aí, voltando lá nessa questão lá do Areópago, ele conversa com os fariseus, com os judeus, trazendo dele aquilo que ele compreendia da religião judaica e mostrando o evangelho em contraposição. Mais tarde, ele vai falar com os epicuristas e com os estoicos. Então ele já não está mais discutindo um objeto religioso. Ele está discutindo o evangelho a partir de um prisma filosófico. E olha, o professor Armando, ele promete, jura de pé junto, que depois do programa ele vai colocar todos esses termos explicados na página do programa, para as pessoas procurarem. Ele falou de epicuristas, falou de estoicos, olha só, ele acaba com a raça da gente. Falou de Basileia. E aí, o bonito é aqui, ó, para o pessoal ver, ó, Confissões de Santo Agostinho, ele está com a página aberta aqui, tudo marcado para falar, trazer para vocês. Aí ele vem com Cidade de Deus do Santo Agostinho também. O homem vem preparado para falar aqui com vocês. Olha só, não é qualquer um. Que ainda tem uma revista do Scooby-Doo. Ainda tem a revista do Scooby-Doo. Que eu não sei para que tem o Scooby-Doo aqui. O nome Apocalipse tem alguma coisa a ver? Não, tem aqui só porque estava junto com o Gildo que eu leio isso aí de vez em quando no ônibus. Muito bem. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui, vamos para um intervalo rápido e voltamos já. Não sai daí, porque os epicuristas e os estoicos
vão falar aqui na nossa arena. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira. Pneu 756514 Dunlop por apenas R$ 128,00 e 205/55/16 Dunlop por apenas R$ 186,00. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira 2561-5000. Aproveite essa semana 2561-5000 ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. 98,7 Betel FM. Preste bem atenção. Divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 21 2447 0773 ou 986666606 e marque uma reunião com o departamento. Oportunidade única. Estamos te esperando. Na Rádio Betel FM, você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Você acredita em milagres? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E se o filho de um descrente acreditar? Olha, Deus não existe, Brian. Somos apenas nós. E nós decidimos o que queremos fazer. Você tem fé? Deus escuta você, não escuta? Na verdade, é ao contrário. Eu que escuto ele. 6 de junho nos cinemas. A jornada que leva um menino ao encontro de Deus. Eu acredito. 6 de junho no cinema. Escritório Dr. Reinaldo Máximo, advogados associados, Ramos Rio e todos os estados nas seguintes áreas: vara de família, vara civil, INSS em geral, trabalhista, juizado de pequenas causas, recursos administrativos junto ao Detran, juizado criminal e violência doméstica, criminal em geral, inclusive tribunal do júri. Ligue e agende a sua visita em nosso escritório na freguesia 3264-4747, 3902-0408. Doutor Reinaldo Máximo, advogados associados. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7. Betel FM. Dez e 45. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, vamos direto para o tempo no Brasil. Link na Betel e o tempo pelo país. Nesta quarta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica que atua em superfície vai continuar inibindo a formação de nuvens carregadas sobre grande parte da região sudeste do Brasil. Por isso, o sol parece forte e não há expectativa de chuva sobre grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na maioria das áreas do estado de Minas Gerais. Os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira a qualquer hora, apenas sobre algumas áreas do extremo leste do estado de Minas Gerais.
regionais. O avanço de uma frente fria por alto mar na altura da costa da região sul do Brasil volta a aumentar as condições para chuva sobre a região de Presidente Prudente até áreas do Vale do Ribeira Paulista. Nesses locais, o sol aparece forte durante o dia e pancadas de chuva com raios ocorrem apenas entre a tarde e a noite, com risco de chuva forte. Agora vamos conferir como é que ficam as temperaturas sobre algumas capitais da região sudeste do Brasil nesta quarta-feira. Olha só, em São Paulo, a mínima é de 15 e a máxima de 26 graus, e em Belo Horizonte, mínima também de 15 e máxima de 29 graus. Agora falando da chuva, nos próximos dias sobre a região sudeste do Brasil, ela deve ficar mais concentrada, principalmente sobre algumas áreas do Triângulo Mineiro e áreas da Serra da Mantiqueira Paulista. Nesses locais, os volumes de chuva variam de 75 a 125 milímetros no próximo período. Em toda essa faixa verde do mapa, chove um pouco menos e os acumulados de chuva variam de 20 a no máximo 50 milímetros. Mas a previsão é de pouca ou nenhuma chuva sobre a região de Presidente Prudente, sobre grande parte do interior fluminense, também sobre a região do Espírito Santo e norte do estado de Minas Gerais. Na região da Grande Vitória, não há expectativa de chuva para os próximos dias. Muito bem, e vamos para os aniversariantes do dia, agradecendo a Amanda Sampaio, da equipe do Clima Tempo. Muito bem, vamos começar o momento mais feliz do nosso dia. Hoje os aniversariantes que estão na página do meu Facebook. Elaine Cardoso, pastora querida, lá em Teresópolis. Também a Daniele Salgado. Hoje é aniversário da Fernanda Fusani, em Boston. É nosso ouvinte de Boston. E Rafael Cardoso, um grande abraço, querido. Hoje também faz aniversário uma pessoa muito especial, que é a filha da nossa ouvinte, Rose Ferreira. Ontem foi aniversário do filho dela, do Aloysio Cardoso, e hoje faz aniversário a Márcia Gabriele. Deus abençoe você, Márcia Gabriele, fazendo 20 aninhos, seus 20 anos, hein, Armando? Faz muito tempo, hein? Não lembra mais. Não me lembro mais, não. Parabéns, Márcia Gabriele, que Deus abençoe sua vida, a vida de seus familiares, que você tenha uma vida cheia de muitas alegrias, de sonhos, saúde, e que Deus realize cada um dos seus desejos, conforme a sua boa, santa e agradável vontade. Um beijo para a Elaine, para a Daniele, para a Fernanda, de Boston, e para Rafael Cardoso, pelo aniversário de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, e antes de voltarmos aqui, querido Armando, eu queria falar rapidamente de uma coisa importante. Nós somos um prestador de serviço, na verdade, né? Toda rádio é uma prestação de serviço que tem que, por responsabilidade principalmente, informar e ajudar a população a estar bem informada. Nós hoje divulgamos no nosso portal uma musiquinha muito legal que foi feita pelo pessoal da equipe médica do Hospital Santa Lúcia, lá de Brasília, legal, que acabou me chegando às mãos, ensinando a população a como reconhecer um AVC e a como agir com velocidade, porque dependendo do tempo entre o acontecimento e o socorro médico, muita coisa pode ser evitada, como sequela e até a própria vida. Tá na agulha aí? Então solta aí, DJ Azeitona, vamos ouvir a música do trabalho da equipe do Santa Lúcia. No jardim, os dois riam sem parar, mas algo que o pai disse fez o Beto perceber. Papai tá falando estranho, não consigo entender. E agora, Beto, você sabe o que fazer? Será que o papai tá tendo um AVC? Fique calmo, para trás e preste atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado, e quando fala tá saindo enrolado. Então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal. Pare tudo e vá direto pro hospital. Um grupo de amigas saiu para dançar. Neste dia Dona Rosa bailava sem parar, mas depois de um passo de dança de salão, um lado do seu rosto perdeu a expressão. E
E agora, turma, vocês sabem o que fazer. Será que a Dona Rosa tá tendo um AVC? Fiquem calmas, dê um passo para trás e prestem atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado, e quando fala tá saindo enrolado. Então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal. Pare tudo e vá direto pro hospital. Todo fim de tarde, João e Ana passeavam, de mãos dadas pelo parque, se admiravam. A musiquinha, o filme e a musiquinha tá todo ele completo lá na nossa página, na página do Our View. Você deve ir lá assistir e pode importar para sua página também, pode divulgar entre seus familiares, pode divulgar entre seus amigos. Se pedir também pelo zap do programa, eu mando para você pelo zap do programa. Se você quiser pedir pelo zap, anota aí o zap do programa, é o 996926108. Eu vou repetir. Repita, você gosta, né? 996926108. Pode pedir que a gente manda para você o filminho e você divide aí com a sua família, porque é muito importante que as pessoas estejam ligadas nesses sinais, porque isso pode salvar uma vida, aliás, pode salvar também a sua vida. Vamos seguir daqui, DJ Azeitona. Muito bem, seguindo com Café com Teologia, que hoje só faltou café. Não, mas tá tudo bem, eu tô de dieta. Tem teologia, mas não tem café. Atenção aí o pessoal, meu querido amigo Adélio Lopes, preste atenção, preciso de café aqui. É o homem no da programa. padaria. Não, Adélio Lopes, Adélio Lopes não é Adélio Lopes. Adélio Lopes é o... Eu confundi tudo aqui, deixa eu saber o nome aqui. É Adélio Lopes mesmo, meu querido amigo Adélio Lopes, é lá da Pilão. Eu gerente da Pilão. Manda café pra gente aqui, tem que fazer patrocínio da gente pra fazer... bota uma musiquinha aí que precisa botar café nesse programa. Ah lá, acabou de aparecer ali, Café Pilão, olha, são sinais. Olha lá, sinais. Muito bem, e a gente falava então que o crente pode participar da política desde que ele não se dilua na sua cristianidade, que ele não se dilua nas suas convicções cristãs, que ele não se dilua no seu comportamento cristão, em favor ou em detrimento, em favor mesmo de suas necessidades ou de suas conveniências políticas. Não é isso? Muito bem. Agora, quando o texto bíblico diz para a gente assim, que nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo, mas pensar nas coisas que são do alto, não está querendo dar um sinal de que nós não devemos nos envolver na política, nas coisas do mundo? Não, ele não está falando isso. Ele está falando que nós não devemos nos envolver com a malignidade do mundo. Porque se assim fosse, a igreja ficaria parada, circunspecta, fechada, né, para si mesmo, e na verdade no mosteiro e o termo, inclusive, eclesia, não é os chamados para dentro, são os chamados para fora. Então o exercício... Não, estamos trancados aqui dentro. Nós temos essa bipolaridade, né, essa dicotomia, que existe dentro de nós cristãos do mundo e a igreja, ela nos complica bastante, porque quando Jesus Cristo está mencionando isso, quando Paulo alerta também, o apóstolo Paulo alerta, e a igreja, os apóstolos, na sua grande maioria, alertam sobre os riscos do mundo, está sobre aqueles riscos da malignidade do mundo. É verdade. Eu vou dar um exemplo claro de uma pessoa que se relacionou com a sociedade e não se deixou levar por ela. Reverendo Erasmo Braga, que é nome de uma avenida. É o nome de uma rua lá no centro da cidade. Ele é pastor fundador da Igreja Presbiteriana de Niterói, foi um professor, foi fundador da Academia Paulista de Letras, foi fundador de vários eventos voltados à educação, escrevia para o Jornal O Dia, depois veio ser o Jornal O Dia, na virada do século. Era um homem altamente cosmopolita, fazia viagens exteriores, se comprometia muito com o estudo e com a compreensão, e foi um homem de Deus em tudo que ele teve. Então foi um homem respeitado pela sua postura dentro da sociedade e que espelhou o evangelho a partir dos seus passos. A gente tem um certo desafio como igreja de não sermos os homens apenas do discurso. Eu acho que a igreja hoje, o mundo não está mais precisando do que a igreja fale. A igreja pode continuar falando. O mundo está pedindo à igreja que ela haja como igreja.
E a identidade da igreja, essencialmente a identidade da igreja, está lá no livro de Atos, quando o que eles faziam, não apenas o que eles falavam, mas o que eles faziam, dava a eles um destaque em meio a toda a população. As pessoas olhavam para esse grupo de outras pessoas, sentiam-se simpáticas a elas. E que até então era tido como uma extensão do judaísmo, e começa a chamar do grupo do Cristo, dos cristãos. O termo cristão não foi feito, não foi alcunhado, não foi criado por cristãos. O termo cristão foi criado por aqueles que estavam lá fora e observaram os atos desses homens como sendo nada mais, nada menos representação dos Cristos. Representação do que eles falavam. Agora, foi bom você ter falado sobre isso, porque uma coisa me passou aqui na cabeça, agora é importante. O próprio Senhor Jesus também teve uma atitude política correta durante todo o tempo que esteve aqui. Porque se você pensar direitinho, os romanos só chegaram nele porque ele foi caluniado pelos fariseus. Exatamente. Se não fosse isso, os romanos sequer notariam a presença de Jesus, senão como o Jesus que cura o servo do centurião. O lavar as mãos de Pilatos é um símbolo do Império Romano, dizendo o seguinte: olha, vou me envolver nessa há uma pendenga injustiça aqui e eu não quero pactuar isso. Até porque a esposa de Pilatos, se vocês não sabem, que também era Mônica, né? Porque também era Mônica e Toquimia, não me chamo Mônica. Porque a mãe de Agostinho era Mônica. Então, alguns chamam de Cláudia. Olha onde é que está a cabeça do professor. Ele está falando disso, ele lembrou que a mãe do Agostinho, que é o cara que escreveu o livro que ele está lendo, chamava-se Mônica. Sabe qual é a chance de eu saber de uma coisa dessa? Zero. Mas aí, alguns dizem que o nome da mulher de Pilatos era Mônica, outros dizem que era Cláudia, mas assim, o importante nesse processo todo é que ela sonha com isso. É que ela se achega à mensagem de Cristo, não só apenas pela questão do sonho, mas ela percebe da injustiça que seria feita. Agora, Cristo era político. Por que ele era político? Não é esse político que está aí, mas a atitude de Cristo colocava num estado social, aos saduceus principalmente, um questionamento à atitude desses como religião dentro de Jerusalém. Então Jesus está dizendo para eles que existe um reino acima deles e que e fala isso para Pilatos também, e fala isso para Pedro também. Quando Pedro vai e retira o ouvido de Malco, retira a orelha de Malco, Jesus diz: olha só, não é por espada nem por lança, não. O meu reino é outro. E quando chega para Pilatos e Pilatos diz: és tu o filho, és tu o rei dos judeus? Eu falo: tu dizes. Tu dizes. Filho de Deus, tu dizes. Não está vendo que eu posso tirar você daqui? Se você não tivesse poder do alto, não me tiraria. Não teria, exatamente. Então, toda essa conduta de Cristo é uma conduta dentro da sociedade. Aí, olhando para a razão mais secular do dia a dia, é também uma cultura política, porque é uma cultura que diz o seguinte: olha, a cidade pode se ajeitar por meio do reino. Não é à toa que Platão, ele vai escrever sobre a cidade e ele vai dizer que, para ele, a democracia é o pior, é o melhor dos pelos. E não é à toa que a escatologia nos projeta para uma visão de futuro dentro de uma polis. Sim, porque ninguém pode esquecer qual é a nossa esperança, esperança de céu, né? A nossa esperança de glória, nossa esperança de uma vida outra, em ruas de ouro. Sim, né? sim. Onde o ouro, na verdade, é o que não presta. O que está querendo dizer é o seguinte: é numa polis. Sim. É no lugar onde nós vamos conviver. Todo Exatamente. Lugar onde há convívio vai demandar política. Porque ninguém convive sem política. Exatamente. Quando Platão está explicando a cidade, ele vai dizer que a melhor cidade é aquela organizada pelos aristos. Quem são os aristos? Os sábios, aqueles que têm inteligência para fazê-la. Aí Agostinho, que foi um neoplatonista, vai escrever a Cidade de Deus. Ora, se lá para Platão, o principal eixo de controle da cidade está no grande sábio, para Agostinho, o eixo principal
de coordenação de todos os elementos possíveis políticos na relação humana é Deus. Com probidade e justiça. Então, e o que acaba? Aí Paulo, vocês pessoas falam, mas Agostinho está fazendo teologia. Sim, ele está fazendo teologia, mas ele também é considerado por muitos o primeiro filósofo político. Sim. Só se vai pensar em filosofia política depois com Maquiavel. E a obra de Maquiavel, ela é muito mais pobre do que a obra de Santo Agostinho. Muito bem. E eu quero fazer o seguinte, vou sugerir a vocês que comprem peguem, não, tem PDF disso, PDF é tem. domínio público. Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho e Cidade de Deus, parte 1 e 2, também do mesmo autor, Santo Agostinho. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para Benjamin Chacal, Daniel Delfrari, que está conosco, a Jaque Araújo, a Ana Paula Pereira. Você lembra da Ana Paula Pereira, a moça dos bichinhos? Do grupo do Amor Peludo. Um beijo grande, Ana Paula. Para o Adeilson Silva e para o Marco Aurélio da Silva, que também estão conosco, o Elton já falei. Muito bem, a nossa ideia aqui no Café com Teologia não é esgotar o assunto é lançado para você, a gente debate as bases, a gente lança para vocês o assunto, e aí vocês durante a semana podem conversar, bater papo com o professor Armando e comigo também, pela página do Café com Teologia e na página do Our View. Você pode escolher qualquer uma. Se você puser lá Café com Teologia, ou se você puser Our View, você vai encontrar, tanto em um quanto em outro, todo o assunto que foi colocado aqui. Sou eu que agora indico a você. Soleta Our View pra galera. Our View, do jeito que escrever, vai aparecer lá. Mas se você quiser ser um purista, você pode escrever O-U-R, espaço V-I, Our View, nossa visão, nosso jeito de encarar o mundo, a nossa cosmovisão da existência humana. Muito bem, professor Armando José, quer dar uma última palavrinha para o pessoal? Você tem 30 segundos para fazer isso. Então vou lá. Ih, rapaz, trabalho difícil. Já mas tem 15. Essa nossa discussão aqui, ela serve para a gente como um alerta de como nós produzimos o nosso ato político, o homem político que Aristóteles fala tanto. Exato. O homem que se relaciona. Como é que você é dentro do trabalho, como é que você é com seus amigos, como você é dentro da família. Você é alguém que quer enfiar o evangelho garganta abaixo de alguém, ou você quer ser reconhecido a partir de uma relação do Cristo em você com o outro? Influente e contagiosa. Exatamente. A gente sempre fala isso, né, Jean? Qual é a melhor forma de ser um cristão na cidade? É sendo um bom cidadão. É sendo um homem que tem uma relação sadia, uma mulher que tem uma relação sadia com as leis, sadia com os direitos, sadia com os deveres, que pode ter, sim, um objetivo político. O que ele não pode ter é a ambição da política. Esse processo nos desgasta, nós tiramos Deus do núcleo da nossa vida, colocamos os nossos interesses ali e a partir daí nos tornamos déspotas, porque vamos tratar o outro segundo a nossa vontade. E quando a gente fala da nossa vontade, a gente está arrebentando conosco e com os outros. E é mais um termo para você guardar, déspota, depois o professor Armando explica também. Tirando. Fora o tribuno da semana passada, né? Que foi uma brincadeira, tribuno. Você tá guardando essas coisas, DJ Azeitona? Tá só anotando. DJ Azeitona. Muito bem, minha gente, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Essa não. Nós ficamos juntos desde as 10 horas da manhã, eu, você, Bárbara Leal, o DJ Azeitona e o Armando José, e esperamos ter contribuído para o seu dia começar ainda mais feliz. A produção e edição do programa é da equipe do Link Our View. Acesse Link Our View pelo Facebook. Fala. Deixa eu mandar um abraço para a minha igreja, pessoal lá da Comunidade da Cruz, um beijão para todo mundo. Um beijo grande para o pessoal da Comunidade da Cruz, lá, um beijo da Del também, toda a galera que está lá, a gente está sempre por lá. Muito bem. Os trabalhos técnicos, você sabe, são dele... DJ Azeitona. DJ Azeitona. A direção de jornalismo é de Antônio Carlos Coli. Fique agora com o Betel Total, apresentado pela Bárbara Leal, e logo depois Debate Betel com meu querido pastor Fábio Oliveira. Apenas relatar aqui uma nota triste. Hoje perdi um tio queridíssimo meu, tio Dagoberto, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Quero mandar um beijo aqui para os meus primos, para o Flávio, para o Sandro, para a Simone, para o Fulvinho. Que Deus abençoe o coração de vocês, tia na testa também, que o coração de vocês seja confortado por Jesus,
para que possam sobreviver e passar bem por essa tão triste notícia, esse passamento tão triste que é hoje na nossa família, a morte do tio Dagoberto. Bom, nós ficamos por aqui, pedindo a Deus que você tenha um dia de realizações e de profunda comunhão com o nosso Pai. Um beijo grande a todos e até amanhã, às 10 horas da manhã, com o Link Betel, com a graça de Deus. Você ouviu o programa Link Betel. Continue ligado nos 98,7 da Betel FM. 98,7 Betel FM. Preste bem atenção. Venha anunciar, divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Venha agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato 21 2447